Para nós, obrigado. Já estamos ao vivo. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão das Mulheres Advogadas de Foz do Iguaçu sentem-se honrados em contar com a presença de todos nesse evento virtual sobre pobreza menstrual, desigualdade de gênero e violação de direitos. Esse evento foi organizado pela Comissão das Mulheres Advogadas de Foz do Iguaçu, em parceria com a ESA Paraná e com o coletivo BAC Mulheres de Foz também, justamente no objetivo de provocar uma discussão sobre, e alguns reflexos ali sobre os desafios diários que passam as mulheres que se encontram num contexto de vulnerabilidade, inspirando advogadas, advogados, todos os profissionais que nos acompanham hoje ao vivo, que estiverem acompanhando a live e a gravação posterior, justamente na busca de um enfrentamento aos desafios que se apresentam nesse aspecto. Desde logo, eu quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando pelo YouTube, agradecer à ESA pelo espaço, pelas plataformas digitais que nos foram disponibilizadas, em especial a doutora Adriana Vasconcelos Dandolini, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas de Foz, que está presente aqui conosco hoje. Doutora Adriana, bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença da Valentina Rocha. Hoje ela está aqui apresentando o projeto Tá no Ciclo, vai fazer o debate junto com a Comissão das Mulheres Advogadas de um tema tão relevante que tem estado muito em alta ultimamente, tanto nas mídias quanto nas rodas de conversa de mulheres, dentro de uma política pública. Então, eu acho que o debate de hoje, juntamente com a doutora Alissa, vai trazer tanto a reflexão do tema da saúde feminina nesse Outubro Rosa, né, que temos a referência em relação à saúde da mulher nesse contexto do Outubro Rosa, quanto em relação à articulação de políticas públicas e levantamento do debate desse assunto que já foi um tabu na sociedade e ainda gera algum desconforto para algumas pessoas que não dominam o tema, né? Então, eu gostaria de agradecer a Valentina, a doutora Alissa pela participação nesse evento, a doutora Fernanda, a vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, que veio hoje na condição de mediadora, e tenho certeza que vai fazer uma belíssima mediação dentro dessa discussão. E agradeço a todos os espectadores nesse momento, e gostaria de pedir que todos que tivessem dúvidas, ou tivessem argumentos e apontamentos a fazer dentro do debate, que fizessem durante o debate no YouTube, nos comentários. A gente vai separar os comentários, eu vou encaminhar a doutora Fernanda no final da palestra, para que tudo fique bem esclarecido na medida do possível. E agradeço também à ESA Paraná pela organização do evento, a todos os envolvidos, e fica aqui, então, o meu agradecimento público a todas vocês, a todas essas mulheres incríveis que promovem esse projeto importantíssimo na nossa sociedade, e que finalmente está tendo o foco que é necessário para a integração de políticas nesse sentido. Tá bom? Um beijo a todas vocês e bom debate. Obrigada, doutora Adriana. Como a própria doutora Adriana já introduziu aqui para nós, eu sou Fernanda Serafim, vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas de Foz, estou aqui na condição de mediadora e hoje eu vou dividir esse espaço com duas convidadas super especiais, que eu vou passar a ler o currículo dessas mulheres incríveis. Valentina Virgínio, professora, ativista, coordenadora do Coletivo de Empoderamento Feminino BAC Mulher Foz, coordenadora do projeto Tá no Ciclo, de combate à pobreza menstrual em Foz do Iguaçu, e a doutora Alice Francoso, ginecologista e obstetra na Clínica Femina Foz. Atua na reprodução humana, cirurgia minimamente invasiva, estética íntima e assistência integral à saúde feminina em todas as etapas da vida. Eu vou aproveitar essa oportunidade também para falar que a OAB Foz se tornou uma parceira do projeto Tá no Ciclo, não faz muito tempo, e nós nos tornamos um ponto de arrecadação permanente para coletar doações de absorventes que serão destinados à doação. Então, todo o material que for arrecadado na sede da OAB Foz vai ser repassado para o projeto Tá no Ciclo, na pessoa da Valentina, que está aqui com a gente hoje, que vai consequentemente repassar para todas as meninas, mulheres aqui da nossa comunidade que precisem desse material.
Então, para dar início ao nosso debate, eu vou convidar a Valentina para fazer o uso da palavra e apresentar um pouco para a gente esse projeto tão bonito e o coletivo BAC Mulheres, de qual ela participa. Oi, Fer, muito obrigado, primeiramente. Antes de mais nada, muito obrigada. Acho que estamos sem sinal da Valentina e sem sinal da doutora Alissa para participar do nosso evento. Essa época de transmissões online, contamos com esses pequenos imprevistos também. Acho que agora voltamos. Valentina, me escuta? Escuto sim, Fer. Acho que vamos ficar... Sempre vai dar algum perrengue, né? Sempre vai ter um imprevisto, sempre vai ter alguma coisa. Faz parte. Mas Por mais a palavra testes, toda sua, Valentina. por mais testes que a gente faça, né, a gente sempre fica num perrengue. Bom, eu estava na minha parte, eu continuo da onde eu parei, eu estava toda empolgada aqui quando dei conta que travou. Não, pode falar sim, Valentina, pode se apresentar, a palavra é toda sua. Bom, pedir desculpa a todos que estavam assistindo aí, não sabemos o que aconteceu. Nesse momento, eu quero começar agradecendo, antes de mais nada, essa oportunidade. Né? Estava falando da importância que tem a gente estabelecer vínculos, né, com coletivos que têm uma potência, né, com coletivos femininos, né, principalmente como a Comissão das Advogadas, né? E para a gente é um grande prazer ter a Ordem, né, como parceira, ter a comissão como parceira nossa na arrecadação. E, bom, para contar um pouco da história do coletivo BAC Mulher, né, a gente precisa contar que a gente é um coletivo de arte, acima de tudo, né? Nós somos um grupo de mulheres que, desde 2017, estamos fazendo um trabalho que é parte de um movimento nacional, né, no Brasil todo, que é o Movimento Nacional de Empoderamento, né, feminino no Brasil todo, um movimento que nasceu em Recife, em Pernambuco, né, e desde então vem espalhando o empoderamento feminino aí no mundo todo. E hoje já está presente em mais de 40 cidades, né? A nossa ideia é para que, através da música, através da arte, a gente consiga trazer pautas das mulheres, consiga, né, levantar aí as nossas pautas, conseguimos, né, reivindicar os nossos direitos, e o projeto Tá no Ciclo vem muito nessa perspectiva também, né, de reivindicação de direitos, de empoderamento, né, de sororidade através, né, de ações. Esse é um dos nossos projetos que a gente realiza com o projeto, né, com o coletivo BAC Mulher, e como eu falei, a gente só consegue fazer,
né, acontecer se a gente tiver coletivos que também se juntam com a gente, mulheres que também consigam olhar, né, para as nossas pautas e conseguem também dar o apoio, né, e para mim é extremamente potente fazer esse trabalho hoje, né, levando um pouco de informação, de cuidado, de carinho, de troca, né, para as mulheres aqui da nossa cidade. É isso. Eu não sei se faltou algo, Fer. Não, perfeito, Valentina. É um prazer contar com coletivos como o que você participa e projetos como esse, coordenado por você. É muito importante para a nossa comunidade, para fazer realmente a diferença junto com essas mulheres assim que precisam dessa nossa atenção também, para a gente poder ampliar um pouco mais esse nosso campo de visão e ajudar essas pessoas que tanto precisam de nós também. E eu vou fazer uma provocação, Valentina, que você é muito mais conhecedora desse tema, para falar um pouco para a gente o que é a pobreza menstrual, se é só essa questão de falta de absorvente, ou é mais do que isso? Para a gente falar um pouco sobre o que é a pobreza menstrual, a gente precisa entender que a pobreza menstrual é um problema de desigualdade. Né? A gente está falando de um problema estritamente ligado à desigualdade social, um problema extremamente ligado à pobreza. Né? Então, o termo pobreza menstrual, ele nasce, né, da falta realmente de condições mínimas. Né? As pessoas às vezes param a gente e falam, é falta de absorvente. O que a gente tem se deparado, né, é falta de muito mais do que absorvente, né? Principalmente falta de informação que a gente vê, né, que a pobreza menstrual, a primeira coisa que a gente se identificou quando a gente foi fazer o projeto era entender que a pobreza menstrual, né, no Brasil e obviamente em Foz do Iguaçu, no Paraná, era uma questão de tabu ainda, né? Não se fala sobre a pobreza menstrual, né? Não se fala sobre o que é a pobreza menstrual, não se fala sobre esse direito, né, à dignidade menstrual que foi adquirido pelas mulheres, né, com as reivindicações através da Organização das Nações Unidas. Bom, então a pobreza menstrual é isso, é a falta de condições mínimas de ter um ciclo saudável. Né? A falta de absorvente, sim, mas também a falta de saneamento básico, de água encanada, de um banheiro com condições, né, com condições mínimas de uso, o próprio papel higiênico, outros itens, né, que são importantes para que uma mulher, para que uma menina, uma pessoa que menstrue viva, né, e percorra esse período da vida de forma segura, né, de forma segura a nível de saúde, de forma segura, né, dentro das condições ali de saúde, né, porque a gente entendeu, Fer, que a gente não estava mais tratando de solidariedade só, a gente estava falando de uma Acho que o sinal da Valentina está um pouco fraco, mas eu vou complementar a fala que cortou agora, porque é justamente isso, né? A gente não fala só de fornecer produtos de higiene, não fala só sobre, como ela mesma estava falando, questão de solidariedade, a gente fala aqui de direito básico à saúde, porque a gente está falando de desigualdade de gênero, sim, porque pobreza menstrual vai afetar basicamente as mulheres, né? Pessoas que possuem um útero ativo. E a gente vai falar também sobre desigualdade social, a gente vai falar sobre questões de saúde pública. Então, vai muito além simplesmente de um produto de higiene. A gente está falando aqui de direitos adquiridos e que devem ser assegurados. Né? Eu trouxe, inclusive, um dado aqui para vocês, levantado pela Unicef. Ela realizou um estudo no Brasil e identificou que cerca de 713 meninas vivem hoje sem banheiro e sem chuveiro em casa. 900 mil não têm acesso à água canalizada e 6 milhões e meio vivem sem ligação de rede de esgoto. Então, a gente não está falando simplesmente hoje, a gente vê quem tem esse acesso, as mulheres que me assistem agora, que têm acesso a produtos de higiene, absorventes, podem tomar banho, podem cuidar com essa higiene pessoal, parece algo muito supérfluo, mas a gente não está falando de um item de beleza, a gente está falando de um item básico
para mulheres que não têm água encanada, que não têm rede de esgoto, a gente vai muito além, né? Essa questão do absorvente íntimo, se a gente for tratar sobre esse ponto específico, é a segurança e é a saúde dessa mulher que a gente está abordando. Porque para a gente falar de uso de absorventes de pano, para a gente falar de uso de coletores menstruais, para a gente fazer uso de qualquer outro método, por exemplo, de evitar, né, a contenção do sangue, já que quebra de tabus aqui, a gente precisa de água, a gente precisa fazer a manutenção, fazer esse cuidado, essa higiene pessoal. Então, quando nós falamos de pobreza menstrual, a gente vai muito além do que a falta deste item básico. A gente está falando sobre questão de saúde pública, né? E não tem como a gente falar sobre isso sem abordar essa questão da saúde da mulher. Então, justamente por isso, a gente conciliou nosso calendário do Outubro Rosa para falar também sobre esse assunto tão importante para a gente hoje. Deixa eu ver se Valentina... E Fer, Oh. sim, o que a gente descobriu ao longo do tempo, né, desde a primeira etapa do nosso projeto, é o quanto essa problemática, o quanto essa temática ela é extensa, né, justamente isso que você falou aqui, a gente tentou trazer, né, três elos, né, dessa discussão, que é realmente o campo do direito, né, o campo da saúde também, né, do ativismo, que a gente sabe que hoje é a forma com que a gente consegue reivindicar, mas a gente entendeu a dimensão a isso, as meninas deixam de ir para a escola, né, as pessoas deixam de falar, as pessoas ficam doentes, as mulheres em situação de rua, né, sofrem com a pobreza menstrual, as mulheres né, privadas de liberdade sofrem com a questão da pobreza menstrual, assim. Então, a gente foi, ao longo do tempo, ao sentar e estudar o porquê, desenvolver um projeto sobre pobreza menstrual, né, no combate à pobreza menstrual, a gente foi entendendo o quanto esse problema é amplo. Acho que depois a doutora Alissa vai estar com a gente, ela vai poder trazer um pouco da dimensão que, ao conversar com ela, né, e com outros ginecologistas, a gente também foi entendendo que a gente não estava mais falando de um problema que era um problema meramente, né, de vaidade, assim como você falou, a gente não está falando, né, de um perfume, a gente não está falando de outro item, né, que pode ou não ser utilizado. O absorvente, ele não pode ser substituído, né, por outra coisa que não seja um coletor, né, aprovado, né, com material, né, desenvolvido para aquilo, né? Ele não pode ser trocado por qualquer objeto que possa ser introduzido dentro, né, do íntimo da mulher. Então a gente foi entendendo a dimensão e acho que a gente teve muito êxito no nosso projeto de encontrar muitas parceiras, né? Todos os projetos que a gente faz com BAC Mulher é muito interessante. Acho que ficaremos... Acho que perdemos a Valentina mais uma vez. Vamos tentar reconectar aqui e já voltamos. Enquanto a Valentina volta, como ela mesma falava, né, a gente vai muito além, como ela abordou a questão de jovens que deixam de ir à escola por conta disso, porque para a gente falar de pobreza menstrual e para a gente falar sobre isso, a gente vai precisar abordar tabus, porque
várias das palavras que eu utilizei aqui ainda são não ditas por muitas mulheres. Se a gente vê uma mancha de sangue numa colega, todo mundo sai correndo para tampar, porque ninguém pode ver que aquela mulher está sangrando, como se isso fosse algo totalmente constrangedor, né? Mas a gente está falando da biologia feminina, a gente está falando do corpo da mulher, que deveria ser algo natural. Então, a gente tem essas situações, por exemplo, de meninas que estão ainda em período estudantil, que estão frequentando escolas, mas que, por falta de ter acesso a esses produtos íntimos, elas acabam deixando de ir à escola para não passar por esse constrangimento. E aí a gente vai além de falar de saúde pública, a gente vai falar sobre a educação dessas meninas, né, que perdem conteúdo, perdem frequência na escola, acabam sendo prejudicadas de alguma forma, e não tem nem como falar que isso é exagero, porque meninas que se colocam e se veem nessa situação, não tem outra opção senão deixar de ir, justamente para não passar por esse constrangimento, algo que vai afetar, vai virar chacota no meio dos colegas, vai afetar a autoestima dessa menina. Então, a gente vai além, né, nesses pontos, a gente vai abordar vários outros direitos que são afetados pela, entre aspas, simples falta desse absorvente íntimo. A gente tem, quando eu falo sobre a questão a gente tratar o absorvente como algo supérfluo, né, algo produto de beleza, como a própria Valentina disse, a gente tem hoje a tributação do absorvente de uma forma como se fosse o item supérfluo, né? A gente tem alguns dados, inclusive, que eu trouxe aqui para vocês, que foram apresentados pela ONG Fluxo Sem Tabu, que ela estimou que uma mulher tem cerca de 450 ciclos menstruais durante a vida. E neste tempo, o que ela desembolsa para comprar absorventes descartáveis gira em torno de R$6.000. É um dinheiro que nem todo mundo tem para adquirir esse tipo de produto. E a gente fala deste valor tão alto porque hoje no Brasil a tributação do absorvente gira em torno de 30% a 35% do seu valor. Então, hoje o Brasil é um dos países que mais tributa a absorventes íntimos, apesar de ser um produto indispensável à saúde da mulher. Se a gente for comparar com outros países, o Quênia, por exemplo, foi um dos primeiros países a suprimir a tributação desse produto. A Índia, ela teve uma diminuição de 12% da sua tributação. Esses são dados que foram levantados pelo Washington Post em 2019. Se a gente for considerar o ranking de IDH desses países, o Brasil ocupa a posição 84 nesse ranking no ano de 2019, quando foi feita essa pesquisa. Agora, o Quênia estava na posição 143 e a Índia na posição 131. Então, a gente vê que a gente fala claramente de desigualdade de gêneros aqui, porque é como se fosse algo supérfluo, porque quem está assumindo esse ônus não é outra pessoa senão as mulheres, né? São aquelas mulheres que estão em condições biológicas que não são possíveis de mudar, são condições inalteráveis que não há outra outra forma de resolver este ponto, né? Então, o absorvente hoje, ele é uma mercadoria essencial à dignidade da mulher, ele não é um item supérfluo, e por vezes a gente vê apenas algumas das classes que possuem poder aquisitivo podendo se utilizar desse tipo de mercadoria. Entrou aqui na nossa reunião agora a doutora Alissa. Doutora Alissa, seja muito bem-vinda ao nosso evento. Estamos com problemas de conexão com a Valentina, ela não está conseguindo participar muito bem aqui conosco, mas vou aproveitar que a senhora entrou aqui junto com a gente, porque a gente não pode falar de pobreza menstrual sem falar da saúde da mulher, né? Então, eu vou convidar a doutora Alissa para fazer uso da palavra e trazer um pouco para a gente
sobre as implicações da higiene pessoal ou que a falta dela pode acarretar para a saúde íntima. Primeiro, boa noite. Me desculpe o atraso, meu dia teve uma reviravolta, eu saí do consultório agora, então eu não consegui mesmo chegar antes. Gente, primeiro é um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer falar de saúde da mulher e parabéns aí pelo evento. Eu queria, já que a gente está falando um pouquinho de pobreza menstrual, eu acho que vale reforçar um pouquinho dos hábitos relacionados à saúde íntima e da saúde da mulher. E acho que muita gente faz até a saúde higiene íntima, que é uma coisa diária, errado. Então, eu queria reforçar um pouquinho medidas básicas que qualquer mulher consegue fazer, que vão promover saúde na região genital, diminuir corrimento, diminuir infecção, diminuir inflamação vaginal, e eu acho que não vai trazer aí, não é difícil para ninguém, e não precisa de nenhum produto diferente. Então, primeira coisa com relação à higiene íntima, a gente, quando fala de higiene da região íntima, as pessoas tendem a confundir íntimo com interno. Então, toda a higiene íntima da mulher, ela é externa, ela nunca é da região interna da vagina. Então, a região interna, ela não precisa ser limpada. A vagina, ela é autolimpante, ou seja, a gente não precisa fazer nenhum tipo de higiene. A própria vagina descama células, descama sua camada superficial, produz secreção, e isso vai sendo eliminado e vai saindo na calcinha aos poucos, que é uma secreção vaginal normal. Então, uma secreção sem cheiro, sem coceira, sem outros sintomas associados. Isso é a própria secreção vaginal normal, que a gente fala fisiológica, né? E toda a higiene externa, que é a higiene da região íntima, não precisa de nenhum produto específico. Eu vejo que muitas pacientes, às vezes, se preocupam e me perguntam, doutora, qual o melhor sabonete íntimo? Qual sabonete íntimo eu compro? Tal sabonete íntimo é muito caro, posso usar outro? E eu sempre falo, gente, não tem indicação de uso de sabonete íntimo. A vulva, que é a região externa da região íntima, ela é pele, assim como a nossa pele. Então, você pode usar o mesmo sabonete que utiliza no corpo, na região externa. E se, porventura, você tiver uma alergia, um desconforto, porque a pele da vulva pode, sim, ser diferente da pele do braço. Então, a paciente pode ter uma alergia. Aí a gente pode orientar o uso de um sabonete hipoalergênico, ou até um sabonete mais de bebê, um Johnson Baby, um pH neutro, que diminui a chance de alergia, de desconforto nessa região. Então, a princípio, não tem indicação médica de uso de um sabonete especial nem nada. O mesmo que é utilizado no banho pode ser utilizado na região externa. Outra dúvida muito comum é com relação à depilação, né, que faz parte da saúde íntima. Então, tem gente que fala assim, pode tirar tudo, deixa um quadradinho dentro, deixa um retângulo, deixa nada, deixa uma grande quantidade de pelos. Então, sempre eu falo assim, antigamente as pessoas tinham uma quantidade de pelo muito grande, mas bem antigamente não se tinha nem roupa, né? Então, tinha que ter uma quantidade de pelos para evitar que entrasse outros bichos. Hoje a gente usa roupa, usa calcinha. Então, não tem por que ter uma quantidade muito grande. E o modelo da depilação, se depilar tudo, se deixa losango, se deixa quadrado, se deixa pouquinho, é escolha de cada mulher. Então, o que a mulher gostar, o que ela se sentir confortável, o que ela achar que é melhor para ela, se quiser tirar tudo, pode. Porque hoje a gente usa roupa, não tem porquê, não tem nenhuma recomendação médica específica, né? Até para tipo de depilação e tudo mais. E outra dica é dormir sem calcinha, né? Quanto mais a gente dorme sem calcinha, consegue ventilar essa região, fica mais confortável, diminui a temperatura local, e isso ajuda aí na prevenção de alguns corrimentos, doenças e tudo mais. Eu acho que de higiene íntima, essas 3 são as dicas principais. Show, dicas, inclusive, que algumas começarei a seguir, porque a gente se depara com tantas informações distorcidas, contraditórias na internet, nas mídias, ou a questão de uso de sabonete íntimo específico, lavagem de tal forma, lavagem interna, externa. Então, eu acho que são dicas muito, muito bem-vindas e muito importantes para as mulheres que nos assistem aqui.
Doutora, eu queria aproveitar e te perguntar também, já que a gente está falando sobre questão menstrual. A gente tem uma variação, dependendo de cada mulher, a questão de fluxo, né? A intensidade do fluxo, quantos dias. Mas quando a gente fala de higiene durante a menstruação, a gente tem um número de quantos absorventes usar, questão de trocas de absorventes, porque às vezes eu tenho um fluxo baixo, pequeno, então eu não preciso trocar tanto o absorvente porque ele nem sujou, né? Então, se a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Teoricamente, a troca do absorvente, ela é assim como o do absorvente interno, tá? Ela é a cada 4 horas. O absorvente externo pode ficar até um pouquinho mais, mas teoricamente a troca ela tem que ocorrer independente do fluxo, né? Se você está com numa fase do ciclo em que tem um fluxo mais intenso, vai precisar trocar antes desse período, senão vai vazar. Se você está numa fase com fluxo mais leve, às vezes dá para usar esse período completo. E é normal, às vezes, quando está no final do ciclo, quando está aquele pouquinho, a mulher estender um pouco mais, ficar mais tempo com o mesmo absorvente. O que é ruim, né? Aquela umidade persistente. Então, se estiver ficando úmido o absorvente, não deixar passar esse período, porque acaba que essa umidade persistente aumenta aí o calor local, aumenta a persistência de fungos, aumenta a candidíase. Então, é por isso que é importante as trocas. E com relação a troca, eu queria falar de uma outra coisa. Tem gente que não usa absorvente só no período menstrual, que faz uso daquele protetor diário, Carefree, né? Aqueles absorventes pequenininho. E eu queria aqui já falar que isso não é recomendado. Então, o uso do protetor diário ou do absorvente diário, ele só protege a calcinha, não protege a mulher. Porque acaba sendo uma camada mais de algodão, além da calcinha ali, acaba aquecendo mais a região íntima, tudo que abafa, que aquece a região íntima, acaba aumentando a temperatura local, aumenta a população de bactérias, e às vezes a própria bactéria de proteção da mulher passa a ser uma bactéria que causa corrimento. Então, de preferência, não usar nenhum tipo de protetor diário, que ele não protege ninguém, não protege a mulher, só protege a calcinha. E daí entra nas medidas de proteção, não usar protetor diário, dormir sem calcinha, higiene só externa, deixar a calcinha secar em local arejado, são tudo dicas relacionadas aí à saúde, prevenção de corrimento, inflamação vaginal e tudo mais. Perfeito. E já que estamos falando sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, que não têm tanto acesso a absorventes descartáveis, eu já vi algumas pessoas colocando a situação de, mas por que não usa, então, um coletor menstrual, que é reutilizável, ou o absorvente de pano, porque a minha avó usava absorvente de pano, não vejo problema em as mulheres hoje em dia usar. Mas aí a gente tem alguns cuidados específicos na hora de utilizar esses tipos de absorventes, né? Sim, o copinho coletor eu acho que veio com tudo, eu acho que é uma opção super bacana, é reutilizável. Quando a gente pensa em custo, até em situações em comunidades que estão sendo distribuídos absorventes descartáveis, talvez se conseguisse, né, a distribuição também desses copinhos coletores era interessante, porque a mulher que tem vida sexual ativa e se adapta bem, é uma coisa que ela vai poder usar e reutilizar, né? Então, sabendo fazer o uso correto, fazer a esterilização do copinho coletor de um mês para o outro, fazer o uso adequado, tempo de troca. Geralmente, cada fabricante ele já vem com uma recomendação de higiene do copinho a cada 8 horas, a cada 6 horas, né? E é claro que isso também vai depender do fluxo da mulher, mas eu vejo aí que veio com força os métodos reutilizáveis e ecológicos, o absorvente de pano, a calcinha absorvente, todos esses métodos, eles têm uma recomendação. Os tecidos do absorvente de pano e da calcinha absorvente têm uma capacidade de absorção alta, e a troca ou a mudança vai depender, claro, do fluxo da mulher. Geralmente as recomendações são 6 a 8 horas. Agora, se você tiver uma fase de fluxo intenso, essa calcinha absorvente vai ficar úmida, vai ficar molhada. Então, vai ter indicação de troca desse forro maior. Às vezes, o absorvente de pano precisa de uma troca. Tem pacientes que na fase de fluxo intenso, a cada 2, 3 horas já está trocando. A gente recebeu agora um comentário no YouTube perguntando se existe alguma contraindicação sobre o uso do coletor menstrual e a questão da higienização dele.
Não, a única contraindicação seria pacientes que ainda não têm vida sexual ativa, mas não há contraindicação. Inclusive, uma dúvida bem comum é que tem pacientes que têm DIU e acham que não podem utilizar pelo medo do copinho sugar ali o DIU, ou, de repente, enroscar o fio, e não, pode, quem tem DIU pode utilizar também o copinho coletor. Não, perfeito. Até a gente estava comentando um pouco antes com a Valentina sobre questão de mulheres em situação de não possuir sequer acesso a saneamento básico, não tem água encanada, não tem chuveiro, não tem nada em casa. Para essas pessoas fica um pouco mais complicado o uso de coletor. Muito mais. Porque também o copinho não precisa ser higienizado, né? Muitas pacientes trocam no banho, então, se você não tem acesso ao básico, né, fica mais difícil. Isso, infelizmente, ainda existe no nosso país, né? Fer, meninas. Oi, Valentina. Me ouvir? Boa. Oi, doutora. Oi, querida, tudo bem? Essa é uma dúvida, inclusive, que muita gente nos pergunta, né? O porquê não fazer a doação de coletores, né? O porquê não já utilizar, né, desse método que é melhor para o meio ambiente. A gente usa justamente desse fato que o coletor, ele pode ser bom, né? Bom para mim, Valentina, que tenho, né, acesso a um banheiro, né? E mais para mulheres que estão em situação de rua, talvez isso não seja a melhor, né, a melhor opção. Então, não se aplica. Essa é uma dúvida também que chega muito para a gente que está, né, nesse trabalho do combate à pobreza menstrual sempre. Por que não fazer outras doações? Né? E eu acho também, a doutora pode, né, me dizer melhor, que ainda não é tão conhecido. Né, o coletor menstrual, ele ainda não é, né, amplamente difundido. Eu acho que, claro, já existe toda uma movimentação que faz com que hoje em dia ele seja mais acessível, né, mas ele ainda não é uma realidade para a gente que trabalha com o combate à pobreza menstrual. Sim, teria, além de poderia ser fornecido, mas teria que ter acesso a essas formas de manutenção, teria que ter toda uma orientação, porque exige aí um conhecimento do método, a esterilização de um mês para o outro, senão a gente acaba aumentando o risco de algumas inflamações, algumas infecções que não são legais, né? Então, eu concordo que talvez o copinho ele é interessante, eu acho, para ser distribuído, mas teria que ter, infelizmente, essa adaptação de tem que ter paciente que já tem vida sexual ativa, tem que ter paciente que consegue fazer a manutenção e ter como orientar, né? Porque muitos pacientes ainda não conhecem, não é um método tão esclarecido e difundido como o absorvente comum ou o de pano. Essa questão é muito importante da gente trazer, porque tem... eu já tive contato com, dentro desses projetos, de meninas que não têm acesso aos absorventes descartáveis e acabam utilizando, por exemplo, pano, mas aí utilizam um pano sujo, reutilizado, e aí fica o dia inteiro com o mesmo produto dentro da calcinha. E aí a gente sabe, já tem inúmeras pesquisas e publicidade falando sobre meninas que acabam se utilizando de outros instrumentos que não o coletor propriamente dito, inclusive inserindo na parte interna, né? E aí acaba gerando várias outras complicações de saúde, né? Qual a situação mais grave que pode chegar na questão de infecções e problemas para a saúde dessas meninas? Quando se insere alguma coisa que não é um produto próprio para isso, vou dar um exemplo. Eu já atendi, às vezes não, atendi uma vez uma menina que havia sido colocada uma tampinha de um produto, agora eu não lembro, tipo um Raid, sabe? Uma tampinha invertida, como se fosse o copinho. E daí aquele produto não é flexível, não conseguia tirar, e daí o medo de contar para os pais, e daí aquilo foi ficando, e a gente foi atender isso mais de 10 dias depois. Aquela tampinha fez um vácuo na vagina, para retirar foi super difícil, ficou como um corpo estranho, aquilo infeccionou, levou uma infecção vaginal importante. Então, toda vez que você usa um produto que não é o adequado para a contenção menstrual, está sujeito a esse risco. Essa paciente que usou uma tampinha,
Eu já vi casos de papel higiênico, que na hora que você vai retirar, fica fragmento do papel higiênico ali, e daí a paciente às vezes faz um corrimento absurdo, uma infecção vaginal absurda, né, recorrente, até ir lá, enxergar dentro da vagina, tirar aquele pedaço de papel higiênico que ficou, ou bola de algodão também. Eu já tirei papel higiênico, já tirei bola de algodão, já tirei tampinha, já tirei copinho perdido também. Mas daí, porque cortou a pontinha do copinho e ficou lá dentro, esqueceu. Então, a utilização desses métodos, às vezes, que não é o comum, assim, tem que evitar, né? Tem que ser evitado. E quem usa absorventes internos, isso serve para OB, também já tirei OB perdido mais de uma semana. OB, copinho coletor, ou qualquer coisa que seja introduzida, tem que lembrar de retirar. E Fer, acho... Pode falar, Valentina. Eu acho interessante essa coisa que a doutora Alissa fala, né, do medo de contar para os pais, né? Quando a gente falava lá no início, né, sobre essa coisa do tabu, é justamente isso, né? Todas essas coisas, né, de uma pessoa que coloca uma tampinha de alguma coisa, que introduz o papel higiênico, isso é tudo fruto de desinformação, né? E daí eu estou aqui, né, na condição de mais jovem aqui dessa live, e normalmente nos ambientes que eu sou, né, a pessoa mais jovem. E esses tabus, né, essas coisas, claro, elas acometem também pessoas mais velhas, mas normalmente as mais novas, né, as meninas mais novas, as pessoas mais novas, elas tendem a ter mais problema com isso, né, com essa coisa da desinformação, de na hora ali da confusão não saber o que acontece. Um outro dado também, eu lembro que você trouxe aqui, Fer, é a questão da pobreza menstrual atingir, né, ali em questão de faixa etária, muito as meninas que são mais novas, né, ali entre 12, né, a 16 anos. Por quê? Né? Lá no estudo da Unicef traz para a gente um dado que é bem importante, que são essas meninas que não têm renda própria, né? E pelo fato delas não terem a renda própria, elas dependem de outras pessoas, né, para fazer a compra. E muitas vezes o absorvente é visto como supérfluo, não é um produto barato, né? E por não ser barato, muitas vezes, né, o pai ali normalmente é um homem que é responsável ainda pelo dinheiro, né, da casa, da família. Então existe esse problema. E daí quando a gente traz essa coisa, né, do medo de contar para o pai, imagina, você introduziu alguma coisa, não é o correto, né? E que bom que foi parar na mão da doutora, né? Mas normalmente é isso, acaba procurando outros métodos, acaba procurando outros meios. Por quê? Porque não é falado sobre menstruação na escola, não é falado sobre menstruação, né? O posto de saúde, às vezes, né, esse contato mais próximo fica mais distante. Então, a gente vê que quando a gente fala de que por que a menstruação é um tabu, né? Porque é isso, ela ainda não está, né? Esse debate, a forma de prevenir, o porquê que tem que existir cuidado ainda não está introduzido, né, em debates como esse agora está sendo, né? Que bom, a gente, né, teve aí, acho que de março para cá, a gente teve aí um boom, né, de falar sobre pobreza menstrual, e a gente avança quando a gente fala sobre pobreza menstrual. A gente tem que aproveitar quando esses assuntos tão importantes vêm à tona, porque já virou agora um assunto midiático, em todos os canais a gente consegue ter acesso a esse debate sobre a pobreza menstrual. É triste que ele tenha vindo apenas nesse momento, né, porque é algo que a gente já poderia estar discutindo há muito mais, já poderia ter trazido em diversas plataformas aí para trazer essa informação para as meninas, porque igual você disse, Valentina, a gente tem uma questão muito cultural. Essa menina não vai falar com o pai, porque ela tem vergonha de falar com um homem sobre absorvente. Eu lembro, quando eu era criança, eu levava absorvente escondido, não podia mostrar para ninguém que eu estava indo no banheiro com o absorvente na mão, escondia no bolso, ainda não podia nem fazer o volume da calça para mostrar que eu estava usando um absorvente. Eu acho isso... hoje, a gente que tem essas informações, a gente acha muito natural. Mas as meninas que não têm acesso a esses assuntos que a gente está trazendo aqui nessa live, acabam ainda ficando sujeitas à utilização de outros métodos, tudo para não conversar com alguém sobre isso. E é igual a doutora falou, a doutora Alice trouxe para a gente, até essa menina buscar uma ajuda médica para tirar o copo, qualquer outro corpo estranho que ela tenha utilizado para conter o sangramento, já passou muito tempo e já pode trazer ali algum outro tipo de agravamento, né, da questão da saúde dela, e aí a gente vai
fazer o quê? A gente vai buscar meninas que não têm condição de pagar uma consulta ginecológica, vai buscar o SUS, vai buscar o postinho, e aí a gente tem ali filas, a gente tem um enchimento ali do atendimento médico público, e aí coisas que a gente poderia estar destinando a outros tipos de atendimento se a gente tivesse o acesso aos produtos adequados, se a gente tivesse o acesso a essa informação para essa menina não precisar chegar até esse ponto, né? Sim, e assim, além disso, eu sempre falo para as mães, né? Quem tem mãe de adolescente, eu falo, prepare para esse momento, fala o que é menstruação, viu que apareceu mama, apareceu pelo, vai conversando, olha, filha, se algum dia sair um sangramento é normal, avisa a mamãe, passa a deixar sempre um absorvente na bolsa do colégio. Ah, mas eu não preciso disso, mãe, não serve. Eu falo, não, mas tua amiga pode precisar. Então, uma forma dela estar se sentindo sempre segura, e se a amiga precisar, realmente ela tem para emprestar, e se um dia ela menstruar e estiver no colégio, não é um motivo de vergonha, ela tem, ela sentir que aquilo é normal, e não que a menstruação é uma sujeira, é um problema. Então, realmente, acho que a informação desde criança ajuda muito nisso. Exatamente. E quando E a o gente prato não tem cheio que é isso, o prato cheio que é, né? Eu, enquanto uma professora militante, né? Estou nas ruas também atingindo, né? Trabalhando com a pobreza menstrual e ao mesmo tempo estou dentro da sala de aula, né? A oportunidade que você, enquanto professora, tem a hora que aconteceu uma coisa dessa, quando eu era, né? Quando eu ainda estava no ensino fundamental 2, né? Eu tive uma cena ali que envolveu essa questão do absorvente que é muito engraçado, porque eu tive um colega nosso, assim, os meninos, né? Eles são sempre mais bagunceiros do que as meninas, né? Ele teve um amigo nosso que pegou um absorvente dentro da bolsa da menina e grudou o absorvente no quadro. Né? Olha o nível da bagunça, coitada dessa professora, né? Hoje, enquanto professora, eu fico pensando, coitada dela, né? O nosso colega grudou o absorvente no quadro e aquilo virou, Fer, um evento na escola, o nível da zoeira, as coisas que falavam sobre o absorvente, era como se tivesse um ET dentro da sala de aula, sabe? E depois, quando, né, eu me tornei professora e agora estou dentro da sala de aula, quando acontece algo do tipo, de falar, professora fulana, os meninos sempre comentam, né, a menina tá de TPM, ela tá bravinha, ela tá estressadinha, o prato cheio que é para você, professor, né, falar sobre isso, falar, então vamos falar sobre isso, né, vamos ver o porquê que a menina tá desse jeito, por que isso acontece, né, pega já na aula de ciências e já, né, já fala sobre o corpo humano, sobre a diferença entre o corpo da menina, e daí, Fer, quando a gente vai para a Câmara dos Vereadores, aqui com o nosso projeto, né, entregar um projeto de lei que cria um programa, né, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre política mais à frente, mas quando a gente trouxe essa ideia de discutir o programa de erradicação da pobreza menstrual a nível municipal, era para que realmente a pobreza menstrual tivesse em todos esses meios, para que tivesse sendo debatida nos conselhos, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Educação. Porque os professores podem ter uma formação para falar sobre pobreza menstrual, os alunos podem ter, né, os agentes de saúde podem ter. Então, assim, quando a gente entrega esse projeto, né, para a bancada das mulheres aqui, né, na Câmara dos Vereadores, era justamente nesse anseio de vamos falar sobre pobreza menstrual, né, a nível de cidade. Então, o que o projeto Tá no Ciclo fez, né? Ontem eu dei uma entrevista e me perguntaram qual foi o maior ganho, né? É muito difícil quantificar em número, né, qual é a proporção, mas acho que a gente cumpriu o nosso papel, Fer, em apresentar, né, para a população de Foz do Iguaçu que é a pobreza menstrual, garantir espaços de debate como esse. Eu não sei se você, né, se você chegou a acompanhar, mas no domingo estivemos eu, a doutora Alissa, né, numa promoção que a gente fez na comunidade, então a gente levou esse debate que a gente está fazendo aqui, né, para dentro da comunidade, aquela coisa, né, se o debate não chega nas mulheres, vamos até as mulheres, né, então a gente levou essa tarde, né, para que as mulheres pudessem ter esse espaço de troca, para que as mulheres pudessem fazer as perguntas, né, a doutora saiu de lá cheia das perguntas, né, as meninas, elas participaram, muita gente com vergonha, e daí a gente sabe o quanto é tabu ainda,
né? Ninguém fez a pergunta de levantar a mão, todo mundo colocou dentro de um papelzinho bem dobradinho, escondido, né? Então, assim, a gente vai percebendo ao longo do tempo que, claro, né, a cidade agora conhece a pauta da pobreza menstrual, mas até a gente transformar ela em política, fazer dela um assunto permanente, ainda, claro, vai um tempo. Mas a gente está a cada etapa do nosso projeto entendendo e construindo, né, esse debate, essa pauta tão importante. Não, muito bom que você trouxe esse assunto para a mesa, Valentina, porque a Valentina, pelo projeto, está no ciclo, está ali em parceria com o pessoal da Câmara aqui de Foz do Iguaçu, com a bancada das mulheres, para desenvolver um projeto de lei municipal, né, aqui em Foz, para criar esse programa de distribuição de absorvente para as mulheres em situação de vulnerabilidade. E, inclusive, eu queria até fazer ler um comentário que mandaram aqui no YouTube. A Deise Watanabe mandou: acho que até nós, mulheres, tratamos a menstruação como tabu, nós mesmas não naturalizamos algo que acontece todo mês. E aí vem a importância do que você disse de levar isso para dentro de sala, porque nessa situação que você relatou de colar o absorvente no quadro, meninas também participaram dessa chacota, né? Desse constrangimento ali, eu imagino. E aí a importância de preparar todos os professores para essa situação, não apenas as professoras mulheres também, né? Com certeza, Fer, com certeza. Assim, quando a gente, né, propõe esse tipo de debate com os professores, a gente está preparando a sociedade para falar, né? Acho que foi a doutora Alicia mesmo que falou um dia, numa das conversas que a gente teve, das muitas, né? Porque a doutora Alicia, assim, ela já virou integrante do BAC Mulher, ela já virou, assim, parte do projeto, ela já é a cara do projeto Tá no Ciclo, porque ela tá, assim, ó, todo dia com a gente, uma guerreira mesmo, a gente não tem nem como agradecer mais. É sempre um prazer. Ah, que honra, é para a gente também, assim, a gente ter contato com parcerias tão importantes, assim, a doutora acho que traz um outro nível, eu estava falando nesses dias, né, eu venho aqui e conto a nossa experiência, né, gosto muito de falar sobre o que a gente está fazendo, mas essa coisa mais técnica, eu nem ouso falar, né, não consigo falar, apesar de já ter ouvido ela muitas vezes falando, eu nem ouso falar, porque esse é um campo profissional, e é importantíssimo a gente ter informação de qualidade, né, a doutora falou na entrevista que ela deu agora para a Rede Massa, é importante a gente trazer informação de qualidade. E daí, Fer, quando a gente coloca, né, na menstruação sobre o comentário, a gente dá outros nomes, a gente fala, eu tô de Chico, eu tô naqueles dias. Por que não a gente não falar, eu tô menstruada, né, ou então eu tô indisposta, eu não tô bem, porque esse é um momento realmente... Por que a gente, né, não coloca, a gente não fala de sangue, né? Às vezes a gente aqui, né, a gente falou pouquíssimo de sangue, é isso, é esse o ciclo natural, né, da vida da mulher, é isso, a doutora sempre também frisa muito, e é muito legal de falar também que hoje a menstruação é uma escolha da mulher, né? Ela pode acontecer, como ela também não pode acontecer, né? E isso é importantíssimo, a gente não tem como falar de um movimento de empoderamento feminino se a gente já não pegar essa responsa e dar na mão da mulher, de falar, ó, agora você pode escolher. A gente sabe que, né, as questões das desigualdades, elas são muito presentes no nosso país, e infelizmente também não é para todas, né, mas eu acho que trazer isso para o campo da política também, Fer, e daí, né, vocês aqui do direito sabem melhor do que qualquer um, quando a gente fala de direito, a gente está falando que tem que ser assegurado pelo Estado, né, então lá em 2014, quando a ONU diz que dignidade menstrual passa a ser um direito, né, de saúde da mulher, a gente não está mais falando de um favor, a gente não está falando de uma benesse, né? Ninguém vai estar, poxa, presenteando as mulheres com absorvente, né? A gente vai garantir algo que é tão importante para a saúde das pessoas que menstruam, né? A ponto de você tirar essa preocupação da vida de uma menina, né? De uma mulher, de uma pessoa, né? A gente viu, né? Dentro das comunidades, a apreensão que as meninas ficam de não saber como vai ser o próximo ciclo, né? De não saber como que vou dar conta. Então, todas as meninas ficam muito aliviadas quando a gente leva. É importante a gente trazer esse assunto para debate quando a gente fala da atuação do Estado em garantir esse direito, o acesso, né, a efetivação desse direito para as mulheres, quando a gente fala que, igual o dado que você trouxe, de 2014 a gente teve essa manifestação, e só agora a gente está vendo uma atuação efetiva quanto a isso, né? Teve essa já conhecida lei federal ali sobre o Programa de Proteção à Saúde da Saúde Menstrual,
teve a questão do veto, claro, ali já foi muito discutido nas mídias, mas a intenção sempre foi garantir a efetivação desse direito, tanto que a nível estadual a gente já tem também uma legislação que está entrando em vigor para garantir acesso a todos que tenham um útero ativo, então seja mulher cis, seja homens transgêneros que ainda não passaram pela cirurgia modificadora de sexo, então a gente vai atender mais da metade da população. Se a gente for ver, as mulheres hoje são mais da metade da população mundial. Então, a gente não fala mais agora de benesse, né? A gente fala de garantia de direitos. E agora a gente precisa também da participação masculina. É muito importante a gente ter a participação masculina, porque apesar das mulheres ocuparem mais da metade da população, os cargos de poder são majoritariamente ocupados por homens. Então, a gente precisa da participação dos homens aqui também. Quando, Valentina, você disse que vai até a Câmara fazer essa parceria, esse trabalho em conjunto ali com a bancada das mulheres, hoje a Câmara dos Vereadores contam com 3 mulheres, aqui em Foz, um total de 15 vereadores, né? Então, a gente precisa ainda dessa participação masculina, né? Com certeza, é muito engraçado, assim, na verdade é triste, né? Mas assim, a gente já tá tão acostumado com isso que chega a ser graça, né? Porque todas as vezes, Fer, que a gente fala assim, poxa, a ação do BAC Mulher, a gente conta com pouquíssimos homens, né? A gente conta com pouquíssimos homens. Aí a pergunta que chega até nós, beleza, vocês são um coletivo de empoderamento feminino. Vocês são um coletivo anti-homem? De maneira alguma, de jeito nenhum. Os homens, eles são convidados a estarem com a gente, né? Porque eu acho que a coisa, né, de você lutar por igualdade, né, é essa via. Ninguém vai ser excluído, né, da sociedade. Ninguém vai deixar de fazer parte, ninguém vai ser abduzido, né? Todo mundo vai fazer parte dessa sociedade. E daí a gente perguntou o porquê que esse debate tem que ser feito só entre mulheres. O porquê debater um direito da saúde das mulheres tem que ser apenas, né, um debate feito entre mulheres. E daí é engraçado, a gente coloca coisas sobre, né, daí a gente coloca sobre as coisas sobre a pobreza menstrual, a gente coloca... Acho que desligou o microfone, Valentina. O nosso Instagram, lá do BAC Mulher, é 100% curtido, comentado, compartilhado por mulheres. Daí eu fico me perguntando, né? A gente fez um post esses dias se perguntando, e se os homens cis menstruassem? Né? Qual seria a realidade da menstruação? Qual seria a realidade desse direito se fosse o contrário? Né? E daí colocar isso para o campo das ideias para a gente refletir sobre a desigualdade, né, de gênero que existe no nosso país. Né? O porquê, será que existiria um veto? Né? Será que existia desculpas? Porque não cabe, porque é coisa do orçamento. Aonde é que cabe? Dentro do campo da política, dentro do campo do direito, aonde que o direito da mulher fica? Né? Essa cidadã com o direito. E daí, quando a gente, né, quando você fala dessa coisa da amplitude, né, da transversalidade do tema, né, isso também é outra coisa que a gente levou para dentro do nosso projeto, né, do projeto que a gente construiu lá com a bancada. Esses absorventes, eles não podiam ser destinados só a meninas e mulheres, né? Esses absorventes, eles precisariam ampliar toda essa gama de pessoas que menstruam, né, dentro da população de Foz. Então, a gente fez se garantir isso através de leis, e é muito importante, né, a gente ter isso traduzido na lei, a gente ter colocado isso escrito, né, e hoje passa por uma tramitação na Câmara dos Vereadores, mas, infelizmente, né, quando a gente foi apresentar, não existia nenhum vereador homem, né, para nos ouvir, para debater, para conversar sobre o tema, né? Então, assim, eu acho que os homens, eles não se dão essa oportunidade, né? E daí eu fico pensando, um legislador que está dentro da Câmara dos Vereadores da Casa de Leis, ele não foi eleito para falar em nome dos homens, né? Ele foi eleito para falar em nome da população, né? Então, por que não o direito das mulheres não é parte da sua preocupação, né? Muito importante a informação que você trouxe aqui para a gente da não exclusão dos homens quando a gente fala de feminismo, né? É um coletivo de empoderamento feminino, mas o pessoal confunde muito feminismo com femismo. A gente não defende, e eu me coloco nessa condição de feminista, a superioridade da mulher sobre o homem. Não, somos iguais, né? E aí
vem a fala da Constituição, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, para justamente trazer essa ideia de equidade, né? De trazer a compensação das diferenças para que todos consigam exercer os seus direitos de forma equânime, né? Temos aqui no YouTube uma pergunta para a doutora Alissa. Até a Valentina comentou que hoje a menstruação é um direito da mulher, porque ela pode optar por isso. E a pergunta que veio para a gente foi da doutora Luciana Dias. Doutora, para as meninas que evitam a menstruação com uso de anticoncepcional contínuo, existe contraindicação? Não tem indicação da mulher menstruar. Hoje a mulher menstrua se ela quiser, né? A gente tem contraindicação ao método contraceptivo. Então, toda vez, por isso que é importante não começar um anticoncepcional sem uma consulta médica, sem passar em avaliação, né? Então, quando a paciente vem para avaliar o método contraceptivo, algumas perguntinhas que a gente faz é justamente para avaliar se tem alguma contraindicação ao uso de um anticoncepcional. Se não houver contraindicação ao uso do contraceptivo hormonal, a mulher pode escolher se ela quer menstruar ou não. Porque tem mulheres que falam que na TPM, ela fala assim, nossa, eu fico imprestável, meu dia não rende, ou quando eu estou menstruada eu morro de cólica. E daí, dos 30 dias do mês, 5 dias ela tá de TPM, menstruada, com cólica, com dor, rende menos. Poxa, é um sexto do mês dela, ela não tá bem. E a partir do momento que a gente bloqueia essa menstruação, tem pacientes que passam a estar bem os 30 dias do mês. Então, é uma escolha da mulher. O anticoncepcional, hoje até existe uma onda de usar menos hormônio, né? De só evitar métodos com dose alta, hormonal, mas não quer dizer que o hormônio ele é um vilão. Eu acho que isso é importante falar. As pessoas estão achando que anticoncepcional virou vilão, e não. O anticoncepcional ajuda muita mulher, melhora muito a qualidade de vida de muita mulher, ajuda a mulher a escolher o momento que ela quer ser mãe, então poder evitar, às vezes, uma gravidez 20, 21 anos, né? A mulher consegue se prevenir, né, não engravidar, às vezes, numa idade em que ainda está se formando, estudando, buscando outras coisas. Então, o anticoncepcional via oral, ele tem, sim, um grande papel e traz uma autonomia para a mulher fantástica. É claro que se você me perguntar, doutora, mas se eu puder botar o Mirena, que é um método hormonal, que eu não vou menstruar igual, e baixa dose, não é via oral, é claro que eu vou te responder, olha, o Mirena é um método super legal, contínuo, baixa taxa de falha, baixa dose de hormônio, não é via oral, então diminui uma passagem hepática, que a gente está falando de um DIU hormonal. Então, dentre os métodos hormonais, eu vou ter uns que têm menor dose, que diminui a passagem no fígado, que às vezes sobrecarrega mesmo o paciente, mas não que o via oral seja ruim. Então, quem precisa e quem tem indicação de usar o anticoncepcional via oral, pode utilizar. Se você não tiver contraindicação, não é um problema. E os contraceptivos orais, né, de hormônio por boca, hoje eles são baixa dose, então vai ter as contraindicações específicas, não são vilões, podem ser utilizados, e vieram aí para trazer autonomia para a mulher até em relação ao próprio ciclo. E não menstruar não faz mal. O sangue não fica velho, né? Antigamente diziam que o sangue ia para a cabeça, que dava problema, que envelhecia dentro do útero, e isso tudo é mentira. A mulher, quando ela usa o anticoncepcional, ela não produz a menstruação como fora do uso do contraceptivo. Então, a camada do endométrio, que é o que a mulher vai menstruar, ela fica fininha, fica pequenininha, né? Não cresce. Então, se não fizer pausa para menstruar, não tem problema não menstruar, aquilo não vai envelhecer, não vai dar doença nem nada. Então, também não tem uma contraindicação emendar o contraceptivo. Quem emenda a cartela de anticoncepcional, o único problema é que às vezes pode ter escapes menstruais, sangramentinho irregular e tudo mais, que também pode ser um pouquinho chato para algumas pacientes. Porque hoje a gente conta com uma gama imensa de contraceptivos hormonais e não hormonais, né? E aí a importância de ter o acompanhamento médico, a indicação, para ver a situação de cada mulher na sua individualidade. Porque isso, quando a gente fala de hormônios, a gente tem que ver a individualidade de cada uma, as suas condições de saúde, na hora de fazer essa recomendação, né? Quais, mais ou menos, os tipos de contraceptivos que a gente tem hoje? É uma gama de 2, 3, mais do que a gente conhece Mas hoje. Tem muitos. Na verdade, assim, ó, às vezes a paciente sempre fala para mim assim, doutora, mas me diz qual é o melhor anticoncepcional para mim. Eu falo, não, você que vai me dizer.
porque eu vou encaixar o anticoncepcional dentro do que ela espera do contraceptivo. Então, tem anticoncepcional que é melhor para a pele, que vai diminuir a acne. Eu tenho anticoncepcional que é pensando em bloquear a menstruação. Eu tenho anticoncepcional que é pensando em baixa dose. Eu tenho anticoncepcional que é vaginal, por exemplo. Então, a mulher tem método oral, que são as pílulas, que tem vários tipos. Tem o adesivo, tem anel vaginal, tem injetável mensal, injetável trimestral, tem os DIUs com hormônio e sem hormônio, tem o Implanon, que é o implante. Tipos de anticoncepcionais tem um monte. E a gente vai encaixar na rotina de cada paciente. Olha, eu quero um anticoncepcional no custo tal, que seja mensal, anual, ou como for. Quero algo que seja via oral, prático, uso diário, o mais simples possível. O que encaixar na rotina daquela mulher, para a gente entender o que ela espera do método contraceptivo, e aí sim a gente escolher um método que talvez encaixe no que ela quer. E pode acontecer, às vezes a gente seleciona um método, olha, eu acho que o melhor para você vai ser tal anticoncepcional, e a paciente não se adaptar. Tem um monte de contraceptivo hormonal no mercado, e só a gente trocar, algum vai dar certo. Bem colocado isso, porque vai além também da questão fisiológica da pessoa, né? Tem várias escalas econômicas, contraceptivos mais baratos, outros que têm um custo muito mais alto para passar a ser utilizado, ou Mirena, ou qualquer outro tipo de contraceptivo que tem uma longa duração, né? Não precisa fazer essa manutenção tão curta, mas às vezes o custo dele pode ser mais alto dependendo da condição de cada uma, né? Hoje, os métodos contraceptivos mais recomendados, né, são os métodos de longa duração. Menos falha, uso prolongado, né? Quando você divide o custo no tempo de uso, às vezes é mais barato do que a pílula mensal, e que seria daí o Mirena, o Cailina, o DIU de prata, o DIU de cobre e o implante. São os 5 que a gente tem de longa duração. Quando a gente fala dessa questão de vários tipos de utilização, a gente acaba tendo que voltar para a questão da saúde pública também, né? Porque nem todos esses são, por exemplo, disponibilizados pelo SUS. A gente tem que, quando a gente fala dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, de mulheres em situação de rua, por exemplo, elas não vão ter tanto esse controle diário, hormonal, de fazer via oral, de tomar né? um comprimido. Isso. Ou também não vai poder ter esse custo, arcar com esse custo de colocar um contraceptivo interno, vaginal ou adesivo. Nesses tipos de situação, acaba sendo levado em consideração essa situação também econômica da mulher, além dessa questão hormonal? Sim. Aqui em Foz tem até um projeto que agora eu não sei te falar exatamente como é o projeto, mas que eu sei que ele já funciona, não sei se ele está ativo até o momento, porque eu trabalho em Foz desde 2019, não trabalhei com esse projeto específico, mas eu sei que tem, porque eu já atendi pacientes que fizeram parte disso, que coloca em algumas situações o Mirena, em pacientes pelo SUS. Então, é uma coisa que não é tão inatingível assim. Por exemplo, existia também lá em São Paulo, onde eu trabalhava, a gente tinha um projeto que em adolescentes, pacientes com doenças psiquiátricas ou doenças que precisavam de uma contracepção de longa duração, o SUS em São Paulo estava fornecendo o Implanon, que é o implante contraceptivo, que dura 3 anos. Lá também eu lembro que tinha um projeto que era relacionado ao Implanon em pacientes de usuária de drogas. E aqui em Foz tem algo relacionado assim com o Mirena, e eu sei porque tem pacientes SUS que já colocaram o Mirena, e eu acho muito bacana. Então, até mesmo para o país, né? Às vezes, pensando em política pública de saúde, você fornecer um método de longa duração, que a paciente não precisa lembrar de tomar todo dia, dar acesso a isso via SUS, e sai muito mais barato do que, às vezes, ela ter gravidez atrás de gravidez ou múltiplos filhos. Qual o custo de uma gestação? Porque não é só a gestação, né? O filho é uma bênção, né? Muitas vezes aquela mulher se transforma,
Mas digamos que venha aí numa menina de 14, 15 anos, né, que perde parte do colégio, ou mesmo que venha numa mulher em idade jovem, que acabou de se formar, ou está na faculdade, 20, 21 anos, ela vai parar a vida dela, talvez ela vai parar o estudo, e custa pensar de que essa mulher não vai terminar uma formação, não vai estudar, não vai tomar a rédea da própria vida como às vezes sonhava, né, e daí é uma mulher que talvez vai depender aí do município para outras coisas, aí tem mais o filho para cuidar, e vira uma bola de neve, né? E às vezes uma anticoncepção de longa duração, de baixa dose, fornecida de forma mais fácil, poderia ter evitado isso. E não só o comprimido. Quando a gente fala sobre esses pontos, a importância de divulgar a informação, de levar esse acesso a essas informações para as meninas, para as mulheres, porque você vê de um ponto que a gente falava de questão da saúde feminina, dos direitos da mulher, a gente vai além da menstruação para falar sobre gravidez na adolescência, que pode, claro que o uso de contraceptivo não inibe a necessidade da camisinha, por exemplo, porque vai... Com certeza. Além da gravidez, a gente tem outros assuntos aqui, transmissão de doenças e afins, mas algo que a gente está vendo bastante, essa questão de gravidez na adolescência, que afeta a desestrutura a família, desestrutura a vida dessa menina, que acaba tendo essa falta de perspectiva, né? Por falta de uma informação básica do direito da saúde dela, ela acaba afetando ali a perspectiva da vida dela para o resto dos dias, até ela conseguir se reestruturar nesse ponto. O DIU de cobre, ele é fornecido, né, na rede pública. Eu acho que ele só poderia ser mais facilitado. Às vezes, é fornecido, tem. Mas, poxa, quantas vezes essa menina, às vezes, tem que ir no posto para conseguir um DIU, tem que passar por um projeto. Gente, é um método reversível, sem hormônio, praticamente sem contraindicações. Precisaria de um Papa Nicolau e um ultrassom. O que poderia ser feito a título de política pública para melhorar o acesso a isso, né? Para tantas pacientes, eu vejo, às vezes a gente faz parte de muitas pacientes que falam, nossa, estou tentando colocar o DIU há um tempão e não consigo. Poxa, isso é uma coisa que tem na rede pública há muitos anos. Então, às vezes não tem tantas coisas novas, né? Igual o Mirena, que vai ter em algumas situações, mas o DIU de cobre dura 10 anos. Qual a dificuldade de conseguir acessar esse método? Então, será que é o acesso que está difícil? Envolve muitas coisas, né? Doutora, enquanto vocês falavam, eu estava lembrando aqui de uma situação que também, né, faz com que a gente esteja aqui hoje, e o quanto a pandemia, né, essa situação econômica que a gente vive do Brasil, o quanto ele desajustou, né, eu acho que a gente vai ver isso a longo prazo, o quanto os índices desajustaram. A gente estava falando aqui de população de rua, né, a quantidade, e a gente fala aqui em Foz, visivelmente falando, né, os dados eles vão surgir ainda, né, mas visivelmente a gente consegue saber a quantidade de moradores de rua. Antigamente a gente não via morador de rua em Foz, né, hoje a gente já consegue ver uma população de rua, né, a gente falava sobre gravidez na adolescência, o quanto esses índices se alteraram também com essa questão da pandemia. A gente falou aqui, né, sobre essa questão da pobreza menstrual, tem já dados aqui em Foz que diz que diversas famílias que não estavam em situação de extrema pobreza entraram para essa situação de extrema pobreza, né? Então, o quanto a pandemia ela desajustou essas coisas e o quanto o poder público ele tem que estar preparado, né, para observar essa situação, né? Claro, é uma situação também fora do comum, né? Uma situação que para todos foi uma novidade, foi uma coisa, né, muito rápida, mas o quanto o poder público ele tem que estar preparado, porque é isso. E se você não economiza garantindo o direito da mulher ao contraceptivo, garantido pelo SUS, você gasta em assistência social depois, né? Já que o papo é sempre sobre economia, né? Sempre quando você vai convencer um gestor, você tem que falar para não doer no bolso, né? O quanto você vai economizar depois com assistência social, essa criança depois ela vai ter que ir para adoção, né? Então, o quanto pensar a política de forma correta, e daí a gente junta 3 pilares aqui, né? Que é interessante a gente estar nós 3 aqui falando sobre isso, porque se essa menina ela não tiver informação sobre o direito dela, né, enquanto mulher, né, se ela não souber que o SUS garante, se
se ela não tiver informação sobre a saúde, né, ela não vai conseguir ir atrás disso, né? Então, assim, o quanto é importante a gente fazer espaços como esse, que as pessoas, né, de forma gratuita, pode saber que é um direito dela ter esse método contraceptivo, porque se você não, né, não fale, daí a gente, né, o Tarde das Mulheres, que é o evento que a gente fez domingo, ele vem bem, né, nesse foco. Quantas vezes a doutora falou, quantas vezes essa menina vai ter que passar por um ginecologista, por um clínico geral, para chegar, né, nesse método contraceptivo gratuito, que podia ser um caminho muito mais curto, né? Então, se a gente não pensar a política, o direito, a medicina, né, de forma conjunta e estratégica, para a gente fazer esse direito acontecer, e daí a pobreza menstrual é também a mesma coisa, né? É política, saúde, direito ao mesmo tempo, a gente não vai avançar na pauta, né? Então, quando, por exemplo, a gente, né, tá aqui todos os dias batalhando, a gente encara um veto desse, né, de forma tão abrupta assim, né? A gente, pô, todo mundo comemora, porque a gente ainda é ingênuo, né, no campo da política. Pô, comemoramos e tal, que legal vai dar. A partir do momento que a gente abre, né, precedentes para discutir isso de forma ampla, vem um veto desse, a gente fala, poxa, é um passo para trás. E não é para a Valentina, que vai ter que arrecadar mais absorvente, não é para a doutora Alicia, que vai ter que ir mais em 30 Tarde das Mulheres, né? Para a doutora Fernanda, que vai ter que falar novamente sobre isso. É para todas as mulheres do Brasil inteiro. Né? A gente está falando de um país continental, a gente está falando de mulheres ribeirinhas que moram na Amazônia, a gente está falando de pessoas que vivem no interior e não têm acesso à informação, a gente está falando de gente que ainda não tem luz elétrica em casa. Então, assim, pensar a política, pensar o direito, né? Esse direito acessível, tem uma prima minha que é advogada, e a gente sempre conversa sobre isso, né? O quanto a política, a medicina e o direito, ele precisa ser acessível. A mulher precisa saber do direito que ela tem, a mulher precisa saber dessas informações, né? De forma muito concreta, de forma muito facilitada, para que ela consiga reivindicar, né? Quando você encontra uma mulher que consegue bater na mesa, né? E fala, eu quero meu direito, né? Justamente porque a gente precisa fazer com que a gente quebre essa barreira que existe entre a política, né, o direito, para que a gente possa alcançar realmente. E daí a gente tem que fazer esse trabalho, né? Eu aqui, enquanto ativista militante, fico aqui, ó, suando a camisa para que a gente consiga reivindicar. Agora que a doutora Alissa, enquanto ela falava sobre essa coisa do Mirena, né, do DIU, a gente precisa garantir isso. Daí já vem outra coisa na minha cabeça de falar, a gente precisa reivindicar políticas para... Já é outro projeto, já é outra coisa, a gente já fica aqui, né, pensando como que a gente pode fazer para isso avançar, porque é isso, falar em direito das mulheres, a gente, se eu for falar, né, aqui, a quantidade de informações que a gente recebe de jovens, né, dessa faixa etária que ficaram grávidas e realmente, né, acabam com um futuro próspero, promissor, né? Não que não tenha por causa do filho, tem muitas mulheres que, né, já que conseguem viver, mas isso pode ser o ponto final para a vida de, né, para o futuro, para a vida de muitas mulheres, muitas meninas. Então, assim, eu fico muito contemplada com espaços como esse, porque eu acho que juntam 3 eixos importantíssimos, e eu sinto que quanto a gente andar assim juntas, né, fazendo esse trabalho acontecer, a gente está no caminho certo. Eu vou até pensando acho que toda vez que a gente pensa em política pública, a gente tem que... Às vezes, quando eu falo assim, gente, o país precisa de controle de natalidade, né? Que eu não quero que as pessoas tenham filhos. E não é isso, até eu sou especialista em reprodução humana, eu quero que as pessoas engravidem. Mas a gente precisa de controle de natalidade porque é muito mais fácil você trazer educação para um número menor do que uma população maior. É muito mais fácil você dar suporte para uma população menor do que maior. E não que a gente vai reduzir a população, não é isso. É poder que aquela menina não tem que parar a vida para cuidar de um filho. E daí, ela não terminou de formar toda a vida dela, ela já está tendo que cuidar de uma criança. Que formação ela vai fornecer quanto mãe? Ela vai ter estrutura familiar? A gente vê, eu vejo isso no hospital ali, no plantão, a gente recebe meninas 15, 16 anos. Você mora com quem? Ah, moro com a sogra, porque daí não dá para morar mais na casa dela, porque daí vai ter um filho. Aí foi morar com o namorado também tem 15, 16 anos. Aí tá morando de favor. Aí depois que nascer vão saber onde vão morar. E você vê que, cara, como uma gravidez muda a vida daquela mulher. Então, eu acho que o controle de natalidade é mais fazer um direito da mulher, dela escolher o momento em que ela quer ser mãe, ela poder decidir isso, ela poder, às vezes, ter acesso a uma contracepção com segurança, não só o DIU, né? Hoje a gente tem mais de um tipo na rede pública, mas talvez falar sobre isso nas escolas ou com as adolescentes, ou mesmo com os pais dessas adolescentes, e buscar essa contracepção o quanto antes, desse acesso. Já aproveitando o gancho dessa fala, nos encaminhando ali para o encerramento dessa nossa
live de hoje, eu queria agradecer a disponibilidade das duas de participarem desse debate tão importante, porque como a Valentina mesmo falou, a gente precisa juntar todos esses lados, formar um elo para a gente conseguir levar esse acesso, esse conhecimento, discutir sobre esses temas. Porque a gente, às vezes, já tendo acesso a esse conhecimento, algumas coisas, algumas informações acabam escapando de nós. Então, a gente participando aqui, eu já aprendi muito só de ouvindo vocês hoje. É algo muito importante para a gente abordar, né, em rede nacional aqui, que a gente tem a ESA transmitindo essa live para o Brasil inteiro, mas essa questão de quantas pessoas a gente está atingindo, porque quando a gente fala de contracepção e a gente fala de menstruação, a gente tem mulheres com vida sexual ativa dos 12 até os 50 e poucos anos, né? A doutora pode confirmar melhor essa informação para mim, mas a questão da menstruação, do uso dos absorventes, por exemplo, do veto que a gente teve, porque a questão econômica, a gente vai ter isso atingido de alguma outra forma. Então, a gente vai precisar da participação do legislativo, mas a gente vai ter o executivo trazendo para a gente também a garantia da implementação desses projetos através do SUS para as meninas nas escolas ou em situação de vulnerabilidade, o fundo penitenciário para as presidiárias. A gente vai ter também o judiciário trabalhando com isso quando essas obrigações não forem cumpridas pelo governo. Nas questões de meninas que colocam os filhos à adoção ali, quando a gente não tem esses métodos contraceptivos fornecidos para elas, engravidam de forma indesejada, para não se submeter a essa situação, por exemplo, que a doutora Alissa trouxe para a gente, acabam entregando os filhos para adoção. A gente tem a movimentação de todo o poder judiciário também para conseguir resolver essa situação. Então, o bolo que a gente está envolvendo aqui é muito maior, é muito além, né, desses temas. Então, eu agradeço imensamente a participação das duas aqui. Eu acho que a gente precisa realizar muitos outros eventos e levar essa voz para vários outros lugares. Eu abro a palavra para comentários finais que queiram fazer, Valentina e Alissa. Meninas, parabéns aí pelo evento, parabéns por trazer isso, por levar informação. A Valentina faz realmente um trabalho fantástico aqui em Foz, sou fã. E, bom, contem comigo quando precisar dessa parte mais técnica, né? Eu estou à disposição, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, muito obrigada pelo convite, e espero que realmente tudo que vocês buscam aí, trazem de informação, vocês consigam trazer aí, com certeza, um espaço melhor para as mulheres do nosso país. Fer, doutora, eu que agradeço. Eu peço desculpa, inclusive, por todas as falhas técnicas do começo. Eu não sei o que aconteceu e também não sou nenhuma técnica de... Fiquei aqui desesperada, correndo, e é cachorro, é gente, é carro que passa na rua. Fico muito honrada com esse espaço, agradeço. Peço desculpa mais uma vez por essas falhas do começo. Mas, assim, quero dizer que esse espaço é importantíssimo para mim. Quando a Fer fala que aprende... Assim, do começo do projeto Está no Ciclo, lá em março, quando a gente começou a pensar o como seria isso até hoje, eu já falei em todas as vezes e vou falar de novo. Eu, Valentina, né, no alto dos nossos privilégios, né, enquanto pessoa que sempre tive acesso a absorvente, sempre tive acesso, né, a uma ginecologista, já aprendi tanto, fazia um monte de coisa errada e não tenho nem vergonha de falar, viu? É isso, fazia um monte de coisa errada e daí você fica pensando, é isso, se eu, né, que a gente tem acesso à informação, às vezes, e eu estava conversando isso lá no domingo, a gente tem uma dúvida, a gente vai no Google, gente, a gente vai no Google ainda procurar coisas sobre a saúde, a gente precisa realmente parar, né, de ter esse hábito de achar que a gente vai achar as respostas de forma facilitada, sem procurar um profissional. Então, assim, espaços como esse, a doutora Alice, assim, ela já deve estar careca de responder as mesmas perguntas, as dúvidas, elas são sempre parecidas, mas, assim, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de repetição, é um trabalho de paciência, de cautela, que vai fazer com que realmente a gente colha os frutos, né, mais para frente. Então, assim, sou muito honrada
por esse espaço, agradeço demais a comissão, né, planejando esse encontro já há algum tempo, né, a gente conseguiu fazer com que ele acontecesse, mas mais do que isso, a gente consegue criar um elo muito legal entre, né, o direito, e coisas que a comissão já fazia, né, lá no seu núcleo, que o BAC Mulher já fazia, que a doutora Alissa com certeza faz no consultório, né, e dentro, né, desse ambiente a gente consegue juntar, né, e o feminismo, né, a sororidade tem muito disso, essa união das mulheres, né, ela não acontece se não for de outro jeito, assim, então eu fico muito honrada, esse espaço, ele consolida, né, o trabalho que a gente vem fazendo de uma forma muito legal, essa parceria feita com a comissão. Doutora Alice, eu já falei que não tem mais nem como agradecer, a gente é muito grato por toda a paciência, por toda a dedicação, por todo esse trabalho massa que a gente consegue fazer. Fico muito honrada, agradeço todo mundo que ficou aqui assistindo a gente, né? Quero dizer que o coletivo BAC Mulher está de portas abertas. O coletivo BAC Mulher não sou eu, não sou as meninas que tocam. O coletivo BAC Mulher é a doutora Alice, é a Fernanda, é a Adriana, são as meninas, a Carla, né? Todas as pessoas que estão realmente a fim de construir uma realidade melhor, né, para as mulheres aí da nossa Foz do Iguaçu. Eu agradeço muito, muito obrigada, e contem comigo sempre também, que precisarem, a comissão, doutora, tamo junto. Nós que agradecemos a honra de poder utilizar esse espaço para dar voz, né, a vocês, para vocês utilizarem e difundirem todo esse conhecimento importantíssimo aqui, de compartilhar. Realmente é trabalho de formiguinha, porque é na repetição que a gente consegue, a gente vai repetindo até entrar na cabeça, né, e assim a gente vai. Eu quero também aproveitar e agradecer as meninas da comissão que estão assistindo a gente, todo mundo que está participando aqui, Rafaela Cogrossi, a Carla Duenha, a doutora Adriana Vasconcelos, a doutora Luciana Dias, Camila Inácio e a Daia Jasmine também, que participaram com a gente, a doutora Rosana Torino, Carolina Ritt, a doutora Thaís Tomé, muito importante a parceria de vocês aqui, que realizaram alguns comentários e que participaram com a gente ao longo desse evento incrível. E eu queria finalizar essa live, encerrar aqui com vocês, com uma reflexão da Chimamanda que eu acho bem pertinente aqui para a gente, porque é uma escritora feminista de renome, conhecida mundialmente. E ela diz que algumas pessoas perguntam por que a palavra feminista? Por que não só dizer que você acredita nos direitos humanos ou algo assim? Porque seria desonesto. Escolher uma expressão vaga, como direitos humanos, é negar a especificidade e particularidade do problema do gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. É, no mínimo, justo que a solução para esse problema esteja no reconhecimento desse fato. É com essa frase arrepiada de ler que eu encerro a nossa live de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do nosso encontro virtual, que ele tenha sido proveitoso para todos que estão nos assistindo. Meu muito obrigada, da comissão da OAB e das meninas, agradeço também. Uma boa noite e até breve para todo mundo. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.